A tarde caía como limalha de metal, cintilando miúdo no ar da oficina. A rua estreita, de pedras irregulares, sussurrava passos apressados lá fora, mas aqui dentro o mundo falava em tic-tacs. O sol entrava num risco oblíquo, traçando uma régua de luz sobre a bancada. Entre pinças, chaves de fenda e lentes arranhadas, repousava um relógio de bolso com a tampa traseira amassada, a correntinha quebrada e uma cicatriz de queda. Eu o virei na palma. Senti seu peso antigo e, ao afrouxar a tampa com cuidado, algo diferente do estalo metálico se desprendeu. Um papel fino, dobrado com esmero, colado ao tempo por uma borda de cola ressequida. Antes que eu desenrole este pequeno mundo escondido, te peço um gesto simples. Se histórias guardadas te alcançam como uma mão que pede perdão, inscreva-se e venha ouvir comigo o que o tempo tentou calar sem sucesso. O papel abriu devagar, como quem desperta num quarto já iluminado. Havia cheiro de óleo, mas também um perfume distante, talvez jasmim, talvez lembrança. A caligrafia tinha fôlego de decisão e sombra de hesitação. No alto, um nome riscado: Amália. Abaixo, reescrito: para Amália, quando as horas me permitirem coragem. Li a primeira linha em silêncio, mas ela falou alto por dentro. Se o ponteiro grande aprender a esperar o pequeno, talvez eu possa te dizer o que não disse no cais, não por falta de amor, mas por covardia. Quem escreveu, assinou no fim: Inácio. Não conheço um Inácio que tenha medido a vida em relógios, mas a oficina inteira inclinou o ouvido, e de repente a rua também. Continuei. Guardei tua voz dentro de um estojo de metal. Toda vez que dou corda, é o teu nome que sobe pela mola e pulsa nas engrenagens. Eu deveria ter ficado naquele dia, mas os homens me chamaram e eu acreditei que partir era o que um homem precisava fazer. Voltei tarde. Voltei fora da tua hora. O mundo diminuiu e as peças da bancada ficaram do tamanho das palavras. Naquela vila de fronteira, diziam que Inácio tinha sido aprendiz de ferreiro antes de mexer com relógios. Talvez por isso soubesse que o tempo, como o ferro, também precisa de fogueira e martelo para se dobrar sem quebrar. Eu soube do teu casamento pela janela de uma casa que não era a tua. A mulher que atendeu disse que Amália já não assinava cartas. Senti então um frio que não vinha do inverno, mas de mim. Andei a cidade inteira com um relógio calado no bolso. Parecia que meu coração tinha esquecido a hora. A carta não era um pedido de volta, tampouco um relato de glórias tardias. Era antes uma confissão em voz baixa, o tipo de frase que alguém escreve quando não acredita mais em respostas, mas ainda precisa ser perdoado, nem que seja por si. E havia ali um acontecimento que pesava. Quebrei a promessa no cais. Eu disse que não te deixaria sozinha, que voltaria antes das chuvas, e as primeiras gotas caíram sobre um banco vazio. Perdoa a metáfora pobre. Eu me tornei meu próprio atraso. Parei para respirar. A lâmpada balançava quase imperceptível. Do outro lado do vidro, um garoto esperava o concerto de um relógio de pulso e pedia ao pai para ver os parafusos minúsculos como estrelas. Eu sorri sem querer. Às vezes, a vida pergunta silêncio na hora certa. Voltei às linhas. Fiquei sabendo que teu pai guardou uma fotografia nossa debaixo de um prato de louça, na cozinha. Isso me alivia e me fere. Alivia porque existimos em algum lugar. Fere porque não existe meio abraço no prato da memória. Se este papel te encontrar, Amália, não me devolvas nada. Só te peço que tires de mim a alcunha de desertor daquilo que senti por ti. Sei que não sou mais o amanhã, mas quero ser um ontem que não te pesa. Eu quase podia vê-lo debruçado sobre a mesma bancada onde meus cotovelos agora descansavam, dobrando o papel com dedos que conheciam a fragilidade do que é fino e importante. A carta seguia. Se algum dia te sobrar uma tarde, volta até a esquina da Igreja Azul.
Compra um doce de abóbora naquela senhora de lenço e comi-o devagar, como se cada colherada lavasse uma lembrança dura. Faz isso por mim. Dá ao teu dia um gosto que não tenha meu nome. A vida precisa de lugares onde não cabemos mais. Não era comum uma carta pedir distância como presente, mas aquela pedia e o fazia sem amargura, com ternura. Continuei. Eu não te escrevo para voltar. Escrevo para te devolver o que levei sem perceber. Teu direito de ficar sem a espera. Deixei contigo um relógio sem ponteiro, a promessa. Eu te mando de volta o ponteiro que tirei. Rabisquei teu nome primeiro, porque quis te poupar das horas. Depois entendi que o risco não apaga, só esconde. Por isso reescrevi. Por isso abro esta tampa como quem abre uma porta, mas fico do lado de fora. O papel tremia nas minhas mãos. Lá fora, nuvens se juntavam. O cheiro de chuva anunciou seu próprio relógio, o dos telhados. Havia mais uma página, menor, que parecia um bilhete acrescentado depois. Se o mundo te pediu coragem, quando eu te pedi paciência, escolhe o mundo. Prometo que não fico ofendido. Eu, enfim, escolho o silêncio que mereço, e nele te agradeço o verão de 52, os jasmins que esqueceram de morrer e a certeza de que eu fui amado com inteireza. E fechei os olhos por um momento. Às vezes, a vida é uma bancada de concertos que a gente pensa fazer nos outros e, sem perceber, faz na gente. Abri novamente e percebi uma última dobra, quase secreta. Dentro, uma correntinha torcida e um dente de chave. Nada caro, nada raro. Apenas útil, a exata peça que faltava ao relógio para funcionar. Ali mesmo, montei a corrente. Limpei a sujeira antiga com uma escova macia. Soprei o pó de grafite, ajeitei a roda de balanço. Dei corda. O primeiro som foi tímido, como um pedido de licença. O segundo, firme. O terceiro, um sim. E então entendi. Inácio devolvera a Amália o que se leva sem perceber: o movimento. A corrente, a chave, o perdão de si mesmo. Talvez ele nunca tenha enviado, talvez tenha escondido esperando que o acaso fizesse o trabalho que a coragem não fez. O acaso, às vezes, usa mãos emprestadas. Quando levantei a cabeça, vi meu próprio reflexo no vidro. Eu, com o relógio aberto e o papel em cima da banca, parecia alguém parado numa esquina entre dois tempos. Quis saber se Amália ainda vivia, se a esquina da Igreja Azul ainda vendia doces de abóbora, se alguém ainda regava jasmins numa casa de paredes claras. Mas em histórias assim, o que importa não é o encontro que faltou, e sim o gesto que enfim chegou a hora. Dobrei a carta do mesmo jeito, respeitando a dobra de quem a fez. Recoloquei o dente da chave no berço do metal e fechei a tampa. O relógio não era meu, mas eu o conhecia agora. Pendurei-o no prego ao lado da janela, onde a luz faz da poeira constelação. Peguei uma folha nova e escrevi poucas linhas. Não para Inácio nem para Amália, mas para o tempo. Nem sempre o retorno existe. Às vezes, o que existe é a permissão para seguir. E quando ela chega, os ponteiros agradecem. Saí à porta. A chuva enfim começou, com doçura. A vila ganhou brilho de filme antigo, os telhados fumegando um pouco de frio, um pouco de alívio. Eu escorei o ombro no batente, deixei o ar entrar e, sem pressa, deixei que o relógio marcasse a hora que escolheu. A do perdão que não faz barulho. Guardei a carta num envelope limpo, sem selo, e a coloquei dentro de um livro de capa verde na pequena estante da oficina. Uma estante que muita gente visita sem notar. Ali, ela não seria mais segredo. Ali, poderia encontrar quem precisa de um dente de chave discreto para seguir adiante. E o relógio? Ficou no prego, marcando de novo. No fim da tarde, quando fechei a porta, o tic-tac já fazia parte da rua. A gente aprende. O que foi escrito com verdade nunca mais desaprende a hora certa de tocar alguém. Se este gesto de devolução te trouxe alguma paz, fica por perto. Inscreva-se e compartilhe com quem guarda algo dobrado no fundo de uma memória.
Pode ser que hoje seja, enfim, a hora de abrir.